Muito boa noite a todos que nos acompanham, muito boa noite aos amigos da nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade, aqueles que já vêm estudando conosco, aqueles que chegam pela primeira vez. Estamos aqui carregados de alegria por mais esta oportunidade de estarmos aqui na quinta-feira, na nossa roda de conversa, estudando o Livro dos Espíritos. Para o trabalho de hoje, nós temos o nosso querido Sandro Mariotti, a nossa Juliane Zangirolami e a Bruna Scherer, que está sempre escondidinha das câmeras aqui, mas está fazendo o trabalho de gravação e de edição. Sandro, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem, meus queridos? Bom revê-los. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Felizes, né? Como sempre. Essa hora é sempre de muita felicidade, né? E que nós possamos contagiar aqueles que nos ouvem com essa felicidade, com essa vontade de aprender e de fazer diferença nas nossas vidas aí. Que nós tenhamos um bom trabalho essa noite. Isso aí, obrigado, Sandro. Ju, boa noite. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, companheiros de jornada terrena. É muito bom estar aqui com todos vocês em mais uma roda de conversa. Um assunto bem legal sobre o sono e os sonhos. Que possamos todos, então, ter uma noite bem agradável de aprendizado. Muito bem. Como a Jo acabou de dizer, hoje nós vamos tratar do sono e os sonhos, que é um item que está no capítulo 8, quando vai tratar da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, e foi objeto de estudo no nosso último domingo, no nosso grupo de estudo, e é sempre um estudo muito rico, porque trata de questões que nós conseguimos relacionar com o nosso cotidiano. É difícil a pessoa que estuda esse capítulo, esse item, e não consegue perceber aí algumas coisas que acontecem conosco no decorrer da vida. Então, Ju, vamos iniciar pela questão 400. Tu pode trazer para nós o que Kardec pergunta aos espíritos? A questão 400 é a seguinte: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? O espírito, então, encarnado, ele está preso, então, ao corpo, à carne, por laços fluídicos. A gente já viu isso anteriormente nos estudos, por um tempo determinado, então, até o momento do desencarne. E mesmo o espírito tendo consciência da necessidade da experiência encarnatória, ele deseja constantemente se libertar do corpo, da matéria, porque, de certa forma, ele sofre com as dores da carne, com os sofrimentos que a experiência da vida material lhe traz. Então, ele deseja, então, usufruir dessa liberdade. Mas ele sabe que essa experiência, que essa condição de prisão temporária é útil e é necessária, e o seu esforço, então, é para que ele consiga evoluir nessa condição. Então, quanto maior é o conhecimento do espírito, quanto mais aquisição ele tem de informações, de discernimento das coisas, maior é a resignação que ele tem em se manter nessa condição de espírito encarnado. Então, ele mantém essa resignação e o bom ânimo para que ele consiga enfrentar, então, as provas da vida. Obrigado, Ju. É legal o termo que tu traz, essa condição temporária, porque é tão difícil para nós, mesmo estudando e compreendendo a vida, que é a vida real, a vida do espírito. Algumas vezes a gente vive como se a vida fosse somente a vida material e nos esquecemos que é uma condição temporária, como muito bem tu nos traz. A questão 401 vai perguntar se durante o sono a alma repousa como o corpo. E aí o Sandro vai nos ajudar com a resposta dos espíritos aí, o entendimento de que o nosso espírito vai dormir também, vai descansar como descansa o nosso corpo, Sandro? Não, ele não vai descansar e eu lembro alguma vez nos estudos lá, né, na casa, nos estudos presenciais, que a gente falava, né, que quando a pessoa desencarnasse, ela ia descansar, né, descanso eterno, e enfim. E aí o Livro dos Espíritos vem aqui e nos diz que o nosso espírito não descansa,
ele nunca está inativo. Né? Que decepção para quando nós que pensávamos que nós iríamos descansar, né? Mas então a resposta é de que não, que o espírito não descansa. E que enquanto o corpo descansa, né, os laços que prendem o espírito ao corpo se relaxam, né? E o espírito então consegue ir aonde ele tem vontade de ir, vamos por assim, né? Ele entra em relação mais direta com outros espíritos e consegue fazer grandes viagens, poderíamos dizer assim. Né? E os espíritos nos dizem aqui que durante o sono, o corpo não necessita do espírito. Mas é importante nós grifarmos que em nenhum momento do sono o espírito se desliga do corpo. Se o espírito se desligasse do corpo, haveria o desencarne, né? Ou a morte, digamos, que é na palavra mais conhecida. Então, o espírito ele é preso ao corpo por um cordão de prata, que é o que se chama, né? Que vai se estreitando conforme quanto mais longe vai o espírito nessa viagem. Né? Mas está sempre ligado. É isso que justifica, às vezes, o acordar de súbito e o espírito estar ali presente. Né? Então, ele vai longe, ele fica independente, mas não desligado. Mas a resposta da pergunta é a seguinte, o espírito não repousa igual ao corpo. É legal porque essa ideia de não descansar não repousar parece que não vai conseguir descansar, mas o que acontece é que o espírito não cansa, porque quem cansa é o corpo, né? E é mais um exercício que a gente precisa fazer de estar resgatando essa realidade, que é a realidade da vida espiritual e a fragilidade e a questão do ser temporário e passageiro à vida do corpo. A questão 402 vai perguntar como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono, né? Perceber. Essa questão tem uma resposta bastante extensa, eu destaquei aqui algumas partes que eu considerei importantes, mas eu já peço a ajuda do Sandro da Ju para que me ajude, né? Algo importante fica de fora aqui dessa resposta, me ajudem trazendo. A resposta, então, de como é que podemos perceber, né? É pelos sonhos. E aí os espíritos iniciam dizendo assim, quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos que deste mundo, quer do outro. Esse é só o iniciozinho da resposta. Mas, enfim, nós percebemos da liberdade do espírito e de que ele não está descansando pelos sonhos. É esta percepção, é esta lembrança. E aí os espíritos dizem também que nós ganhamos potencializamos a nossa condição. Por quê? Porque nós não estamos com a limitação que o corpo imprime ao espírito. Então, o corpo que está fazendo seu papel de descansar, porque quem cansou foi ele, dá ao mesmo tempo, e aí está a maravilha da bondade da inteligência divina, condições para que o espírito possa continuar seus aprendizados, os seus entendimentos, as suas buscas, seus encontros, mas aí no âmbito do mundo espiritual, dos espíritos, né? Mais adiante ele vai dizer assim, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, para quem tem medo da morte aí, acaba de descobrir que todo dia nós morremos um pouquinho. Do ponto de vista físico, isso é uma realidade, porque o nosso corpo já está sempre nós estamos gastando horas dele, né? Ele está se enfraquecendo dia a dia. Mas não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo aqui que nós morremos um pouquinho, porque nós experimentamos a liberdade do espírito um pouquinho toda noite. Nós vamos ter essas experiências que são do espírito enquanto o nosso corpo descansa. E aí, mais adiante ele vai dizer, não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Como disse o santo. Todos os dias nós vamos ter essa experiência. O teor dessa experiência, o teor desse desdobramento, que é o sono, ele vai depender, e nós falamos muito no nosso estudo no último domingo, e aqui nós estamos repetindo sobre o nosso estudo, é justamente para quem está curioso, ficar mais curioso e resolver estudar conosco, porque todos aqui estão habilitados a esse movimento, mas nós falávamos de que
o nosso dia é a preparação do nosso sono. Como é que eu escolho para onde é que eu vou? Se eu vou aprender, se eu vou encontrar meus entes queridos, o que eu vou fazer? Ou se eu vou entrar numa situação de perturbação, de dificuldade, de medo. O que determina isso? Determina o meu estado vibratório. Quando eu estou empenhado, e aqui nós não precisamos ser santos para poder acessar uma condição melhor, mas quando eu estou empenhado em me transformar, em me melhorar, quando isso é objeto de preocupação na minha existência, automaticamente, durante o sono, eu vou vivenciar experiências que dão continuidade a essa minha busca. E aí eu vou poder estudar, evoluir, me relacionar com aqueles que querem me auxiliar, reencontrar amigos ou familiares que encontram-se desencarnados e vão me apoiar nesse projeto. Mas, por outro lado, quando eu mantenho meus pensamentos num padrão vibratório inferior, quando eu até tenho um esforço de me parecer calmo, tranquilo durante o dia, mas dentro de mim eu carrego perturbações e dificuldades, culpa ou apelos de ordem material excessivos, sexuais, enfim, de vícios, eu vou acabar buscando esse tipo de situação durante o meu sono, e há essas experiências disponíveis na espiritualidade, e é por isso que muitas vezes eu posso acordar, inclusive, cansado. Nós falávamos, inclusive, eu não bebo e posso acordar de ressaca, porque pode isso não ser um movimento natural e eu acabar buscando esse tipo de experiência durante o meu sono. Então, aquilo que eu faço durante o meu dia, as preocupações que eu tenho e o que eu empenho de energia na minha transformação moral é o que vai determinar a minha experiência durante o sono. Sandro, quer me ajudar aí? Eu queria falar uma partezinha que tem dentro dessa questão também, porque ela é realmente, como o Emerson disse, ela é muito longa, né? Ela merece uma leitura de vocês que estão nos ouvindo. Mas ali fala dos trabalhos que nós podemos fazer, né, Emerson? Nesse desprendimento do corpo, nessa emancipação, nós podemos realizar trabalhos no plano espiritual, e inclusive completá-los, né? Nós fazemos parte de equipes de trabalho no plano espiritual, enquanto nós estamos emancipados através do sono, trabalhos que poderão ser finalizados, né, conosco encarnados ainda, trabalhando lá no plano espiritual. Tem uma parte da questão que fala sobre isso, né? Quando nós nos envolvemos em projetos de trabalho, mesmo dormindo, nós podemos participar dos trabalhos lá no plano espiritual. Eu achei muito legal essa parte dessa questão aí, né? Que a atividade do espírito, ela é uma atividade efetiva, né? Não é só o fato de ir, se locomover, ela está produzindo algo também enquanto está se deslocando e se emancipando do corpo, né? Isso aí. Essa oportunidade, nós podemos, né, mais uma vez, potencializar esses trabalhos, nos preparando melhor para o sono, orando, né, buscando uma leitura agradável, edificante, que nos prepara para isso, evitando filmes ou leituras violentas ou discussões, enfim, nos acalmando, tranquilizando e buscando recursos para fortalecimento do nosso espírito, fortalecimento moral, nós falamos aqui, e aí sim conseguir ser uma ferramenta de auxílio para o nosso próximo e para nós, como o Santo está dizendo, de trabalho no desdobramento espiritual que envolve os nossos sonos e os nossos sonhos. Os espíritos vão dizer, numa altura da resposta dessa questão, que muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. Então, algumas vezes nós nos perturbamos pela misturança que a gente faz daquilo que nos preocupa durante o dia com as experiências do nosso desdobramento. Então, nós vamos ter um tipo de sono e de sonho ideal, que é aquele que nós conseguimos nos desligar das questões que envolveram o nosso dia, deixar o nosso corpo descansando e nos preocupar com as questões que são de ordem moral mais elevadas. E também, algumas vezes, nós vamos carregar durante o nosso sono as impressões do nosso corpo, as impressões do nosso dia, as impressões daquilo que nos incomodou. A gente acaba levando essa preocupação pro sono e isso reflete de alguma maneira nos sonhos.
E aí, de vez em quando, dá uma misturança daquilo que é o sonho com aquilo que é a perturbação do meu dia a dia. E aí é como, e Kardec vai falar sobre a distinção disso nos comentários desta questão, lá no final, que é como se a gente fosse ouvir uma história, mas alguém tirasse uns pedaços da história. A gente poderia dizer como se fosse ler um livro, um romance, e eu lesse 2, 3 páginas e pulasse 10, e lesse 2, 3. E aí eu vou juntando essas partes, junto com a dificuldade do meu dia, algumas vezes parece que não tem sentido nenhum. Algumas vezes o sonho ele é lembrado, algumas pessoas lembram mais, tem um enredo, tem toda uma continuidade, um começo, meio e fim. Mas no geral não é assim. No geral isso se apresenta de uma maneira muito confusa, porque é uma experiência do espírito e que eu tenho dificuldade de trazer ela para o campo da consciência de encarnado, né? Mas não quer dizer que o meu sonho tenha sido sem pé nem cabeça. A minha experiência, ela tem um começo, meio e fim, ela foi uma atividade real para o espírito, mas a lembrança disso, às vezes, é um pouco atrapalhada. Bom, como o Sandro disse, tem que ler, né? A gente fica aqui, não quer trazer um movimento maquinal de ler a resposta completa dos espíritos, mas algumas vezes até nos sentimos mal por não fazer, porque os espíritos são muito objetivos, né? Mas também não faria sentido a gente estar aqui só lendo para vocês o livro dos espíritos, então a gente tenta trazer isso para aquilo que envolve o nosso cotidiano, a nossa cultura e aquilo que se encaixa melhor para o nosso dia a dia. Mas não deixem de ler, o recurso maior e mais rico está na interpretação de cada um também para essas questões aí. E adiante, então, a questão 403, o Kardec vai perguntar aos espíritos por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos. E aí eu vou pedir a ajuda da Ju para nos trazer a resposta dos espíritos. Então, como tu falou na questão anterior, né? Quando a gente dorme, nós proporcionamos o repouso ao nosso corpo, que é necessário, mas o nosso espírito continua ativo. E de acordo com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com as nossas inferioridades, que a gente vai ter as experiências, então, que vão ficar conservadas no espírito, que são essas experiências vividas durante o sono e que se refletem, então, na nossa lembrança no sonho. A gente nem sempre recorda, como tu falou antes, ao despertar, porque foram experiências vividas pelo espírito, então, independente ou liberto da matéria. Foi uma experiência que o espírito viveu, então, a gente pode não recordar quando retorna ao despertar, mas vão ficar gravadas na consciência, no ar do espírito. Às vezes, o recordar tem alguma utilidade, por isso que nos vem a memória, nos vem a lembrança durante o dia. Mas é importante a gente ter esse discernimento de quando lembramos algo que sonhamos e não ficar nos preocupando, às vezes, em entender. Às vezes é uma coisa muito confusa que a gente não consegue achar muito uma lógica. E como tu falou antes, em vez de a gente ficar gastando essa energia em tentar desvendar, em tentar entender o porquê que a gente sonhou aquilo, ou porquê que veio aquela lembrança, a gente deve pensar nisso que tu falou, de nos vigiar durante o dia. E, na verdade, esse preparo para o nosso sono tranquilo, para o nosso refazimento, acontece na nossa vivência diária. Mas eu me lembrei antes, quando tu falou, a gente está muito nessa questão do celular, né? Aquela hora de deitar na cama e tu pegar lá e ficar no celular, sei lá, eu mexendo em aplicativo, coisa assim. Não é um momento para isso. O momento é da gente realmente fazer essa análise do nosso dia e se preparar para aquele momento do sono, né? Se desconectar, então, das coisas inferiores, daquilo que nos agitou, daquilo que nos perturbou, fazendo, digamos assim, uma limpeza na nossa mente, para que a nossa experiência durante o sono seja agradável, seja proveitosa. Importante a tua dica aí, Ju, sobre o celular, né? É riquíssimo isso, porque daqui a pouco é na hora de dormir que a gente está atrás de ver notícias, e as notícias, aquilo que
que é oferecido, é aquilo que as pessoas gostam de consumir, é violência, é desgraça, ou é fofoca, ou é, né, que tipo de últimas impressões para o meu espírito eu estou dando antes de um momento tão importante, né? Muito, muito legal isso que tu traz. Seguindo na questão 404, que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos. É algo tão comum, né? As pessoas tentando dar significado para tudo. Como é que nós devemos ver isso, Sandro? Antes de tocar nesse assunto da questão, eu queria contribuir com esse último comentário de vocês aí sobre o preparo para o sono, né? O sono é uma viagem que nós obrigatoriamente vamos fazer, né? O sonho dentro do sono, e está na nossa mão escolher o destino, né? Dessa viagem. Por essas percepções, por essas atitudes que a Ju falou ali, né? E se nós fizermos uma comparação de que é um treino da morte, ou é o maior uso da liberdade que nós podemos ter enquanto encarnados, olha a importância que teria, ou que tem, que nós nos preparássemos para esse momento do sono. Que grande oportunidade de ir aonde o nosso corpo não pode ir, mas que o nosso espírito pode ir, né? E aí vem a pergunta, que pensar do significado do sonho? No domingo foi muito discutido isso, e o Emerson foi muito feliz nas considerações lá, Emerson, domingo, né? Porque lá no bate-papo do estudo apareceu essas discussões. Eu sonhei isso, o que pode ter sido? E aí nós incorremos num grande erro em tentar ser assertivo no que o sonho quer dizer. O Emerson disse antes ali atrás que muitas vezes é uma mistura das nossas preocupações diárias com as nossas viagens mesmo, né, durante o sono. Então é muito impreciso nós tentarmos dizer o que é. Né? Alguns, por exemplo, alguns adivinhos, né, os espíritos nos dizem aqui, que querem dizer que aquilo que eu sonhei é uma anunciação daquilo que pode ser que aconteça. Né? É um absurdo isso. Né? Porque não necessariamente pode ser isso. Né? E nós vimos que tudo o que acontece tem sentido para o espírito. Mas nem sempre o que tem sentido para o espírito está conectado com o corpo. Por isso que dá tanta confusão nas interpretações. Né? E daí nós vemos outros casos, por exemplo, em que pode ser nos dado a vista do futuro, se Deus permitir. Mas não do futuro exato, das possibilidades do futuro, porque nós já vimos também em encontros anteriores que o futuro se altera por uma ação do livre-arbítrio. Uma decisão que eu fizer diferente, e no mínimo que seja, vai alterar o meu futuro. Então, ele não teria exatidão no futuro também. Né? Outras vezes, a gente vê visitas de espíritos já desencarnados que vêm em comunicação conosco, através do sonho. Né? Então, já tem um sentido diferente. Ou, muitas vezes, esse sonho significa uma viagem, como nós falamos, e nós estivemos naquele lugar especificamente mesmo. Aquela lembrança são imagens de um local que foi visitado durante a noite. Né? Sonhos podem ser a revelação de um trabalho realizado na noite. Né? O Emerson também deu exemplos lá no domingo de experiências de sonhos aonde houve trabalho durante a noite e que a pessoa que também estava trabalhando consentiu, disse, não, realmente também estive lá. Então, olha quantas significações diferentes. Então, a ideia não é que nós tentemos descobrir o significado do sonho. Mais uma vez, vou reiterar o que a Ju disse. O importante é que nós nos preparemos para que nós tenhamos bons sonhos. Bons sonhos em que sentido? No sentido de nós termos grandes encontros. No sentido de nós termos grandes aprendizados. Porque é o período da nossa existência que nós gozamos de maior liberdade do espírito. Então, é uma possibilidade ímpar de crescimento, de acolhimento, de relacionamento. Então, essa é a moral da história. E não querer descobrir o que significa o que eu sonhei. Né? Até para sair daquela ideia fantasiosa, né?
como é que eu vou dizer assim, que tem o apelo de surpresa, né? Me ajude, hein? Tá me faltando o termo. De misticismo. Revelação. Revelação ou misticismo, exatamente. Então, a ideia é essa, né? Que nós estejamos preparados para o sonho e não nos preocuparmos com o que ele significa. Antes daquela questão maior que eu estava trazendo, falava da possibilidade de prever o futuro, né? E a gente falou sobre isso no estudo e aqui acabou não falando, eu lembrava agora quando o Sandro estava trazendo as reflexões. Esse prever o futuro não é o prever o futuro de adivinhação, de misticismo, como o Sandro está dizendo ali, algo que eu descobrisse no sonho e é impossível de ser mudado. Mas tem uma experiência que ela é bem comum a muitas pessoas, a maioria vai relacionar isso com alguma coisa que lhe aconteceu, que é o que as pessoas chamam de déjà vu, que é aquela impressão que eu tenho de já ter estado em algum lugar. Eu estou aqui, parece que eu já estive aqui, mas eu nunca vim aqui antes. Eu já estive com essa pessoa, já conhecia, mas eu nunca estive com essa pessoa. Esta conversa, ou essa situação, ou esta cena que eu estou vendo agora, eu tenho a impressão que ela já aconteceu em algum momento. Eu lembro dessa cena, mas ela não tinha acontecido, ela aconteceu agora. O que acontece? Muitas vezes, o espírito é preparado, ele é levado, ele vai por livre e espontânea vontade, ou ele é conduzido por benfeitores amigos, e preparado para algumas situações da nossa vida que nós vamos viver. E era bem legal porque uma colega compartilhava conosco que antes de se mudar para uma determinada cidade, ela sonhava e via uma igreja, via uma situação, reconhecia uma cidade, uma praça, enfim, não lembro exatamente quais os lugares, que não é o que tem relevância, mas quando ela se mudou pela primeira vez, ela esteve naquele lugar, ela reconheceu aquele lugar, disse, mas eu sonhava com esse lugar. Mas como é que tinha as imagens reais se nunca tinha estado fisicamente? Então, o espírito muitas vezes tem essa experiência e vai nesses lugares, conhece pessoas, se prepara para conversas importantes, e isso nos é apresentado depois como uma lembrança de algo que já aconteceu e que de fato aconteceu, mas aconteceu pro espírito e não pro corpo. E aí eu fico com essas lembranças. Então, isso é muito comum e é uma experiência real, gente. Não é algo fantasioso, inexplicável, sobrenatural. É um movimento natural do espírito, passível de acontecer em qualquer época, e que eu simplesmente estou resgatando naquele momento. Então, a doutrina traz essa leitura, esse entendimento, que é bastante interessante para quem tem esse tipo de experiência com frequência, né? E aí a questão 405, eu trouxe isso justamente como introdução para trazer a questão 405, quando Kardec pergunta: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? E aí os espíritos vão no sentido de nos explicar que não quer dizer que não seja uma experiência real e que não tenha acontecido, mas aconteceu pro espírito. Era uma experiência importante e tinha um enredo que tinha sentido pro espírito. E às vezes é uma experiência que se completou, que se concluiu, que se aprendeu, que se vivenciou, mas não necessariamente precisa ser do campo encarnado. Como algumas vezes de fato e nós nos preparamos, depois até nos lembramos dessas experiências, algumas vezes ela só para o espírito e acontece no âmbito espiritual e se conclui no âmbito espiritual. Mas também eles alertam para as coisas que nós influenciamos através da nossa imaginação, da nossa ansiedade, da nossa vontade, movimentos anímicos, que é aquilo que eu gostaria que acontecesse, ou que me preocupa muito, e algumas vezes eu acabo construindo essas imagens e elas não representam algo que realmente vai acontecer, mas representam aquilo que eu tenho medo que aconteça ou que eu gostaria que acontecesse. Então, voltando lá à questão que o Sandro explicou sobre as interpretações, é muito difícil e nem é do nosso objetivo, como disse a Ju. Não resolve nada, não. O roteiro para um bom sono e um bom sonho, nós já vimos que é a nossa evolução moral, a nossa melhoria, a nossa preocupação com isso, a nossa oração, aquilo que nós podemos fazer em função de um sonho que nos perturba, também é nesse sentido, de mudar hábitos, de orar, de nos concentrar.
Então, independente se é uma manifestação assim ou assada, o mais importante do que fazer o diagnóstico é conhecer o roteiro para um bom sono, para um bom sonho, para uma boa mudança de hábitos, né? Isso que é mais importante para o espírito. É engraçado que a doutrina... Engraçado não, mas é interessante, né? Principalmente para aqueles que não conhecem, podem achar que a doutrina espírita é revestida de algum misticismo, e pelo contrário, é zero misticismo, né? É ela que nos chama para a realidade, que nos convida para a razão, que nos tira qualquer parte de fazer isso uma coisa fantástica, sobrenatural, mirabulosa, que se explore como algo fantástico. Não, a doutrina nos diz como funciona e nos orienta a não perder tempo criando historinhas que não vão agregar nada na nossa existência, né? É fantástico isso na doutrina espírita. Seguindo o nosso estudo, então, indo adiante, a questão 406, muito interessante. O Kardec vai perguntar aos espíritos, quando em sonho nós vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam. Não é isso por efeito da imaginação? Eu sonho lá com alguém que eu julgo que é impossível que ela esteja fazendo aquilo que eu estou vendo no meu sonho fazer. E aí a Ju vai nos ajudar a entender aí com os ensinamentos dos espíritos. Os espíritos começam respondendo, fazendo uma pergunta do que a gente não cogita, né? Que eles pudessem fazer. Que sabes a tal respeito? Eles perguntam. Então, durante o estado do sono, nós, espíritos, nos visitamos. E a gente se visita conforme o nosso ajuste de sintonia. E o espírito, aproveitando dessa liberdade, então, né, nós deixamos aflorar, transbordar em nós aqueles sentimentos mais íntimos, aquelas coisas que durante o estado despertado, acordado, a gente esconde, né? E durante o sono o espírito acaba, digamos assim, se libertando e deixando aquelas situações que a gente tenta esconder se aflorar. Então, a gente não sabe o que se passa na mente das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos conhecidos. E é por isso que quando acontece isso, a gente se admira, então, quando vê em sonho algumas atitudes de certas pessoas que a gente conhece. E a gente imagina que, né, acha tão estranho que a pessoa não faria isso, né, fica assim, achando muito estranho aquelas atitudes. Que a gente acredita que no estado consciente aquela pessoa não faria. Então, e isso acontece conosco também, né, de acordo com as nossas tendências e o ajuste que a gente tem, então, da nossa mente, a gente está, então, sujeito a determinadas situações, a determinados encontros durante o nosso sonho, conforme a nossa alimentação íntima, digamos assim. Bem, Ju, então o Sandro que dizia, né, não tem como fingir, né? E aí, quando a gente está dobrado, quando a gente está no sono, buscando aquilo que a gente tem vontade, muitas vezes, e não faz durante o dia, né? A gente é flagrado algumas vezes nessas atividades aí, né? E é claro que isso não é para julgar, não é para eu sonhei que eu vi o Sandro fazendo alguma coisa, então quer dizer que o Sandro me engana, porque ele é aquela pessoa do meu sonho, não é a pessoa aqui da roda de conversa. Tá, muita calma nessa hora, por quê? Porque lembra aqui dos movimentos daquilo que nós imaginamos. Então, daqui a pouco eu estou sonhando que aqueles que eu gosto são tudo santinho, e aqueles que eu não gosto são tudo capetinha, né? E isso pode ser o meu movimento de criar essas imagens. Mas, enfim, é bom saber, e isso que a Ju nos traz é muito importante, que o que vale na espiritualidade e o sonho é muitas vezes um desdobramento que nos coloca nesta vida plena que é a vida espiritual. Ali nós não conseguimos esconder aquilo que o corpo nos auxilia a esconder aqui, né? O espírito Miramês faz esse comentário de que enquanto estamos acordados, a gente tem tanta coisa que a gente se esconde e afoga e sufoca, muitas vezes
pensando na sociedade e não em não fazer algo por si, não pensando, né? Não pensando no prejuízo que aquela atitude, que aquela ação tua poderia trazer para ti, mas pela sociedade em si. Então, a gente se esconde durante a vigília e, né, acaba se... O ego, muitas vezes, né, Ju? Eu quero pagar de santinho aqui, né? Mesmo que por dentro o negócio tá meio podre, né? Para ti eu quero mostrar uma coisa, mas... E quando nós falamos isso aqui, meus amigos, colegas de estudo aí na roda de conversa, não é um julgamento aqui que nós estamos fazendo de quem está nessa telinha para quem não está fora. Não, nós nos incluímos nesse processo, porque nós estamos aqui combatendo tendências negativas, né? Nos esforçando, e às vezes o esforço em nos manter aqui num padrão de vida, ele é louvável. O nosso esforço maior deve ser no sentido de conseguir manter isso para o nosso sono também, né? E normalmente, quando a gente tenta exemplificar, né, nas nossas conversas, nos nossos estudos, normalmente usamos casos nossos, né? Pelo contrário, a gente normalmente não fica apontando, a gente usa experiências nossas, né? Por isso que o estudo é tão rico, né? Porque as pessoas interagem, trocam informações suas e não dos outros, né? Nossos amigos que não são espíritos aí podem ficar tranquilos, né, Sandro? Isso. Sandro, aproveitando então, nos diga aí o que questiona a questão 407, se é necessário o sono completo para que o espírito possa se emancipar, sair, ou mais ou menos já serve? Então, como nós vínhamos falando das experiências, dos estudos, né, nós tivemos um depoimento de uma colega no domingo, que uma das dúvidas que ela tinha é que, às vezes, ela percebia coisas sem estar dormindo. Ela estava naquele estádio alfa, vamos dizer assim. Ela não estava bem dormindo e tinha impressões de sonho. E a resposta para esse questionamento dela e dessa questão é que não precisa estar completo o sono para que haja o desprendimento, né? Cada vez que os laços de entorpecimento dos sentidos, né? Como é que os sentidos se entorpecem? Ou é pelo sono, ou é pela fadiga, né? Ou é pela doença, né? Pelo cansaço, né? Fadiga, cansaço. Então, todos os elementos que geram entorpecimento do corpo, inclusive o sono, podem fazer esse link, né? Essa conexão com a emancipação da alma ou do espírito, né? Que a alma é o espírito encarnado, né? Então, não precisa o sono completo, está no estágio profundo de sono. Qualquer coisa que dá essa debilidade no organismo faz com que o espírito possa se emancipar, né? E quanto maior esse entorpecimento, né, quanto maior essa debilidade do corpo, vamos por assim, maior o desprendimento desse espírito também. E aí, na questão seguinte, na 408, Kardec pergunta assim, parece-nos ouvir algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não tem nenhuma relação com aquilo que nos preocupa. De onde vem isso? E a resposta diz que não é só sentimentos, às vezes são frases inteiras, né? São pensamentos construídos inteiros, coerentes, que são muitas vezes considerados como um soprinho de um espírito que veio se comunicar conosco. Ou seja, nós já estamos gozando da liberdade espiritual, né, por esse processo de entorpecimento do corpo, e já estamos ávidos de receber informações, né, do plano espiritual ou da onde o nosso espírito tivesse deslocado, né, inclusive entre pessoas vivas também, né? Então, essa liberdade que se tem de ir a qualquer lugar, seja no plano encarnado ou no plano desencarnado, né, no mundo dos espíritos. Aí vamos à questão 409. Na 409, Kardec pergunta, na sequência da reflexão que o Sandro já vinha trazendo. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão
ou de imaginação, Ju? A explicação tem relação com o que o Sandro falou na questão 407, né? Em que quando o nosso corpo relaxa e começa a entrar naquele estado de torpor dos sentidos, né, em que começamos a nos entregar para o momento do sono, o espírito já consegue se desprender parcialmente e se transportar. E é nessa situação em que ele consegue perceber imagens, ver lugares, ver pessoas. Então, e a explicação que os espíritos nos dão que isso é efeito de visão. E a 410 diz o seguinte: dá-se também que durante o sono ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-se ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? E os espíritos vão nos esclarecer que elas, geralmente, com frequência, são sugestões de amigos espirituais que buscam nos auxiliar, nos intuir e, enfim, nos influenciar de alguma maneira. E aí tem uma subquestão nessa questão que vai dizer: e de que serve esses conselhos se eu não posso me lembrar, né? Que utilidade isso tem para mim? E aí os espíritos vão nos esclarecer que esta experiência, essa sensação, essas impressões, elas são do mundo dos espíritos, porque é lá que eu as recebi. E que sim, elas são importantes e têm relevância para o espírito. E que muitas vezes nós vamos receber, vamos resgatar aquele conteúdo diante de uma dificuldade ou de uma situação que envolve a nossa existência e percebemos aquilo como uma intuição. Algumas vezes nem conseguimos ligar exatamente com a origem, mas que tem essa importância. Então, mais do que uma orientação que até seria algo meio mecânico, alguém me dizendo, vai, faça isso diante de tal situação, fica meio estranho até, né? Porque nós passamos a viver marionetes das nossas experiências de sonho. Não, é um ensinamento, é alguém que compartilhou conosco uma informação relevante, uma sugestão importante, e aí esta impressão que fica na minha consciência, ou no meu inconsciente, talvez seria melhor aplicado, vai me ser útil em algum momento que eu resgate isso e possa, enfim, fazer bom uso, né? Emerson, eu acho que isso aí pode ser como quando a gente lê alguma coisa, né? Eu, pelo menos, seguido, vou dar um exemplo de uma coisa, né? Eu digo assim, ó, isso aqui eu li, agora não me lembro se foi no Evangelho, se foi no Livro dos Espíritos ou se foi no Nosso Lar. Né? É uma informação que está aqui, mas que eu não consigo precisar da onde que eu retirei ela. Mas ela é uma informação importante que me conduz muitas vezes à minha tomada de decisão. Eu acho que é um exemplo que fecharia, né, para trazer para as coisas do nosso mundo, assim, para a gente entender um pouco melhor. Né? Muito bom, é isso aí mesmo, perfeito. Porque a importância, a relevância maior está no conteúdo que está me sendo útil do que na fonte, né? Eu sei que não é meu, né? Tu relaciona com alguma coisa, mas não sabe, é importante. Eu acho que retrata exatamente a experiência que os espíritos estão trazendo aqui. E aí, já aproveitando, Sandro, então, na questão 411, estando despreendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? A resposta deles é que frequentemente o espírito pressente a sua morte, né? E que se manifesta quando o estado de vigília é quando não está no sono, quando não está emancipado. E que ele percebe isso em forma de intuição, né? Daí que vem a ideia de por que tantas vezes as pessoas pressentem, né, a sua morte e até com exatidão. Talvez eu diria que nem com tanta consciência. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Eu lembro o meu pai, por exemplo, posso falar porque são coisas minhas, né? O meu pai nunca teve muita relação de querer conhecer o que era a vida depois, o que não era a vida depois, mas frequentemente nós trocávamos ideias, né, sobre espiritismo e sobre informações.
E o dia que nós estávamos levando ele para o hospital, né, na última internação dele, estávamos todos vindo para a cidade, né, os filhos estariam todos aqui por uma questão que não era a saúde dele, porque a saúde dele não estava ruim, né, e no dia que todos chegaram, ele passou mal, nós levamos ele ao hospital e ele entrou caminhando no carro e disse assim, bom, também estou feliz porque vai estar todo mundo aqui no meu velório. Ele falou com lucidez isso. Isso era uma quarta-feira. E no sábado e na sexta de madrugada ele desencarnou. E uma pessoa que nós sabíamos, né, ou pelo menos achávamos que sabíamos, que não tinha nenhum tipo de sensibilidade mediúnica ou sensitiva. Né? Então, talvez esteja aqui a explicação. Né? O espírito dele já tinha feito as viagens necessárias de emancipação e já tinha percebido que talvez o momento do desencarne já estaria próximo. Então, é um exemplo prático, pessoal, né, que ratifica essa questão aqui. Então, normalmente se pressente e se tem em forma de intuição. Aí a questão 412, que é a questão que encerra esse item do sono e dos sonhos, vai fazer uma pergunta bastante interessante, que se pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo. Nós já descobrimos aqui que a perturbação física, muitas vezes, ela influencia o desdobramento, influencia nessa experiência do sono. E o contrário acontece. A experiência que nós temos como espírito, o trabalho, a atividade, enfim, aquilo que nós vamos fazer, a depender da nossa faixa vibratória, pode refletir no nosso corpo, e os espíritos dizem que pode. Porque eles trazem um exemplo ainda que, assim como o balão amarrado a um poste que balançando chacoalha o poste, funciona assim com o nosso espírito. Esta afinidade, esse laço que liga, ele pode sim repercutir nas impressões e sensações do corpo físico. É claro que quanto mais, talvez, perturbador for essa experiência do espírito, isso esteja mais ligado com as questões do corpo. Quando eu tenho uma experiência nobre, vamos dizer assim, de elevação, de significativa elevação moral, isso não vai causar um desconforto grande no corpo, né? Mas é importante saber que isso também pode acontecer, porque nós estamos encarnados, nós somos espíritos em um corpo físico, e nós interagimos e nos relacionamos permanentemente com o corpo físico. Uma vez desencarnados, a situação vai mudar. Mas isso, meus colegas, concluímos aqui o estudo desse item, lembrando aqueles que nos acompanham e nos assistem, que de forma superficial, não é um estudo aprofundado aqui, pelo contrário, é uma leitura por alto daquilo que nós gostaríamos de deixá-los mais interessados e curiosos para que pudessem aí debruçar os seus estudos de forma individual, se for do interesse de cada um, mas também de forma coletiva, virtual, nos tempos atuais aí no nosso grupo de estudo virtual nos domingos. Aqueles que quiserem participar, podem chamar um trabalhador pelo Facebook, pelo chat, pelo WhatsApp, aqueles que nos conhecem, pelo Instagram, sinal de fumaça, gritos na rua, né, Sandro? Abana, chama, conversa, que a gente vai incluir com muita alegria os irmãos aí. Nós estamos aqui não em missão de converter ninguém, mas de compartilhar com os amigos aquilo que nos ajuda muito, que nos faz muito feliz e nos faz muito bem. E se esse conteúdo não fosse publicado, já teria nos servido muito de reflexão e de estudo, e agregado muito nas nossas existências, porque estamos aqui, antes de tudo, procurando nos transformar, e não transformá-los, apenas compartilhar com vocês essa jornada que tem feito muito bem a todos nós. Então, meus irmãos, para que se despeçam aí, Sandro, deixamos a Ju para encerrar. Tá bem, então. Boa noite, então, queridos colegas. Como eu disse no início, né, é uma alegria. Isso traz felicidade. Isso também é felicidade, hein, pessoal? Trabalhar, né? E trabalhar para que coisas boas sejam disseminadas, sejam divulgadas. Né? E sempre com o cunho de esclarecimento e não de conversão mesmo, como você disse, Ana. Né? A ideia é essa. E a mensagem de hoje é que não importa o que nós sonhamos.
né? O importante é como nós nos preparamos para que o sonho aconteça, né? O importante é que nós determinemos qual o destino dessa viagem que nós faremos nessa noite, né? Durante essa nossa emancipação. Porque isso é o que o espírito mais espera, né? É essa liberdade, essa emancipação. Então, que nós estejamos preparados para que essa viagem seja de alegria, de aprendizado, de relacionamentos reconstruídos, né? Da saudade amenizada e conhecimento adquirido. Uma boa noite a todos, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Até o próximo encontro. Ju, para que fique com a mensagem final aí, nos despedindo a todos. Então, nessa nossa conversa de hoje, a gente entendeu que tão importante quanto o repouso para o corpo, né, para nossas funções orgânicas e sínteses de hormônios e tudo mais, é um momento muito importante que a gente pode proporcionar ao nosso espírito. E o quanto é válido, não só para essa hora, mas para que esse momento seja um momento muito oportuno e bem proveitoso dessas boas experiências, como o Sandro falou, a gente se desfazer de tudo aquilo que nos atrasa moralmente. A mágoa, o ressentimento, todo sentimento de inquietação que nos perturba, trabalhando as nossas ações no nosso dia, buscando sempre proporcionar a nós momentos de mais leveza e, consequentemente, chegaremos nessa hora do sono mais leves também. E se o dia for agitado, for perturbado, que a gente consiga chegar nessa hora de preparo do sono, nos desfazendo dessas situações, deixando, sempre fazendo aquela análise para tentar se corrigir, se melhorar, mas deixando de lado isso nessa hora em que podemos proporcionar ao espírito esse momento de liberdade. Então, que esse exame da nossa consciência seja feito nesse momento, para que aproveitemos ao máximo esse repouso do corpo, mas de aprendizado, de viagens, de experiências, de reencontros durante o sonho. Agradeço a companhia de vocês, meus colegas da Casa Espírita, de todos vocês que nos acolheram em seus lares nessa noite. Desejo uma boa noite de repouso do corpo e de trabalho ao espírito e até a próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar,
a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,